Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da TV Legislativa, canal aberto para toda a comunidade e também através da rede a cabo e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Esse programa tem por objetivo discutir e debater assuntos com os nossos parlamentares. Você sabe o que o seu parlamentar está fazendo, como ele está se comportando aqui na Câmara de Vereadores? Vai saber agora, porque nós estamos recebendo a visita do Diego Nazato, do Partido Novo, que está nos visitando aqui para falar um pouquinho do seu trabalho. Tudo bem, vereador? Um prazer tê-lo conosco. Imagina, Marcão, um prazer estar aqui, mais uma vez conversando contigo, com a comunidade, uma oportunidade maravilhosa de levar um pouco do nosso trabalho adiante. Vereador Diego, eu tenho acompanhado bastante os seus pronunciamentos e eu tenho percebido que o transporte coletivo está entre os pronunciamentos, os temas que o senhor mais aborda na tribuna. O que está acontecendo com o transporte coletivo? O que o senhor realmente está cobrando? O senhor, na última vez que o senhor falou sobre isso, o senhor falou com relação ao subsídio. O que o senhor tem cobrado do Executivo? Então, Marcão, a gente vive uma situação muito dramática no transporte da cidade. A gente tem que reconhecer que o volume de usuários caiu drasticamente. A gente tem hoje em torno de 70, 75 mil passageiros transitando por dia no nosso transporte coletivo da cidade, quando chegamos a ter números de até 120, 130 mil pessoas. Ou seja, a gente está operando muito menos do que deveria. O volume de pessoas caiu drasticamente. Em contrapartida, os custos de tudo subiu, principalmente após a pandemia. Então, por conta do contrato que estabelece uma garantia de lucros para a Blue Mob, o município se vê obrigado a fazer repasses milionários de subsídio e, infelizmente, a Blue Mob se tornou o destino dos investimentos da Prefeitura de Blumenau. Então, o meu entendimento é de que a gente precisa fazer com que o transporte coletivo volte a ser competitivo, volte a ser atrativo e as pessoas tenham mais razões para andar de ônibus. E, infelizmente, com vários cortes de linha que a gente teve, é um efeito inverso. As pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo porque não tem oferta de horários e, principalmente, aplicativos e outras modalidades de transporte estão cada vez mais competitivos. O senhor não tem só cobrado, vereador, o senhor tem procurado também dar subsídios, né, sugestões ao Executivo, como mais linhas, né? O senhor também tem falado aí sobre a possibilidade de se implantar aí uma bilhetagem eletrônica, também essas questões aí da reativação dos embarques aqui, principalmente no centro da cidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas sugestões. Claro. Será que com essas sugestões aí pode melhorar o transporte? Sem sombra de dúvida. As pessoas usarem o transporte coletivo é uma combinação de fatores, Marcão. Então, o principal deles, no meu ponto de vista, nem é o preço, mas sim a agilidade. Se andar de ônibus for prático e rápido, as pessoas vão querer usar. E eu posso garantir para você e para a comunidade que nos acompanha que, por exemplo, dentro do meu gabinete, eu tenho equipes de assessores que utilizam o transporte coletivo não porque eles não prefeririam estar com o carro, mas sim porque ganham agilidade para chegar em casa. Quem trabalha ou transita aqui pela região central da cidade sabe como o trânsito é complicado para quem quer dirigir para qualquer direção e os corredores de ônibus fazem com que o transporte coletivo seja a melhor opção para esses usuários que estão aqui trabalhando na Câmara de Vereadores. Então, se a gente conseguir fazer com que o transporte seja cada vez mais rápido, as pessoas vão preferir andar com o transporte coletivo. Esse é o meu entendimento. Seguindo ainda no hall de opções que a gente tem para fazer com que seja melhor, mais vantajoso andar de ônibus, eu vou dizer, estações de pré-embarque, um investimento milionário que foi feito no passado, àquela época em que isso foi implantado, eu era usuário do transporte coletivo e posso te garantir, ô Marcão, valia a pena, a gente ganhava agilidade no embarque e desembarque. Hoje, a gente tem uma fila de passageiros para passar pela catraca e a gente perde segundos ou minutos preciosos do transporte coletivo. E eu vou além. Imagine só, ao longo de um dia inteiro, uma linha troncal que consegue garantir agilidade no embarque e desembarque, poderíamos talvez ter mais um horário, já que esse ônibus ia ganhar agilidade. Então, ao invés de fazer, sei lá, 20 trajetos, fazer 21 porque ganhou agilidade. Então essa é a lógica que eu defendo. Quanto mais rápido o transporte coletivo, mais as pessoas vão usar. Tem que ter oferta de linhas, tem que ter prioridade e tem que ser barato. O senhor falou também em bilhetagem, qual é a ideia nesse sentido? Eu já deixei de usar o transporte coletivo de Blumenau porque eu não sou um usuário recorrente.
E por não ser um usuário recorrente, eu não tenho cartão Blue Mob. Mas, ao mesmo tempo, eu como um bom jovem e adepto das novas tecnologias, eu não uso dinheiro em espécie. Então, hoje, o nosso transporte coletivo, ele impede a pessoa que não tem o cartão Blue Mob ou o dinheiro de usar o transporte coletivo. Ou seja, a gente deveria sim ter a aceitação de cartões de débito e crédito, por exemplo. Então, a modalidade de pagamento débito e crédito é algo que já é disseminado em todo o Brasil e o transporte coletivo deveria também contemplar esse tipo de cobrança. Algumas pessoas vão defender, mas aí é caro porque tu tem que fazer um monte de dispositivos. Mas, gente, cobra um pouquinho mais caro. Eu sei que fazer um fluxo de caixa de uma operação de cartão de crédito é um pouco mais delicado, mas inclui isso na passagem, porque naquele momento que eu queria usar o transporte coletivo, eu não queria saber do preço, eu queria chegar rápido em casa, mas eu só estava com o meu cartão de débito e crédito, então não pude utilizar. Ao mesmo tempo, Marcão, é um tema que é um pouquinho delicado, talvez algumas pessoas vão dizer que é controverso, mas Blumenau precisa encarar sim a remoção dos cobradores de ônibus dos nossos ônibus. O senhor defende isso? Defendo, eu falo isso com tranquilidade. Eu acho que a gente já tem exemplos de sucesso em todo o Brasil e o mundo de que é uma profissão obsoleta, tá? E eu não estou aqui para criticar nenhuma categoria, mas sim para reconhecer que são 45 centavos aproximadamente que cada usuário paga para ter um cobrador de ônibus. Mas é claro que a gente não pode chegar e fazer isso de cima para baixo do dia para a noite. A gente tem que fazer um processo de substituição desses cobradores por dispositivos que vão fazer a dispensa automática do troco. A gente não precisa fazer com que o motorista tenha que manipular dinheiro. A gente tem tecnologia para fazer isso hoje. E por que não capacitar ou qualificar esses profissionais para que eles acabem integrando outras profissões dentro do transporte coletivo, como, por exemplo, serem motoristas? E por que não também pagar esse pessoal, mesmo não estando exercendo a sua profissão durante talvez um ano, até que eles se reinsiram no mercado de trabalho? Eu acho que isso não é mais tabu na cidade de Blumenau, a gente tem que encarar de frente e estou aqui para falar isso com coragem. Temos que rever esse tipo de situação. Você acha que se tirar o cobrador, existe a possibilidade realmente de baixar o valor da tarifa? Não só existe, como irá. Hoje a AGIR, que é quem controla a regulamentação do transporte coletivo da cidade, uma entidade independente, ela reconhece que aproximadamente 40 a 45 centavos de cada passagem é relacionado ao custo do cobrador. E as pessoas que defendem o emprego, não vai falar, mas isso vai causar um problema social? Mas se a gente olhar por esse ponto de vista, Marcão, contratar alguém para cavar um buraco e fechar ele depois também seria, entre aspas, um emprego. A gente não deve olhar puramente o emprego, entre aspas. Por que a gente usa uma reta escavadeira para fazer um buraco e não umas 20 pessoas com pá inchada? Porque o que faz a economia avançar é produtividade. Então, se a pessoa está exercendo um trabalho que não entrega produtividade equivalente, a gente está destruindo riqueza. E, ao mesmo tempo, esse profissional muito dedicado que está como cobrador de ônibus, ele deixa de exercer outras profissões. Então, se a gente tem uma pessoa presa numa função por força de lei, que é o caso de ser um cobrador de ônibus, a gente está deixando de ter um excelente profissional de jardinagem, um excelente profissional mecânico, um excelente profissional torneiro, porque a gente tem que ter uma economia dinâmica. Esse é o meu ponto de vista. As profissões são dinâmicas, então a gente precisa entender quando esse processo de desenvolvimento acontece. E como parlamentar, existe... o senhor está tomando alguma providência para que comece, pelo menos, a uma discussão nesse sentido? Esse tipo de discussão ele já existe nos corredores, não só aqui da Câmara de Vereadores, mas também do Executivo, mas existe um certo problema. Não adianta a gente levantar essa bola se a gente ainda não tem o apoio necessário dentro do Parlamento. Então, antes de subir na tribuna e dizer vamos substituir os nossos cobradores de ônibus por equipamentos, vamos ter que conversar com mais vereadores e tentar convencer eles de que isso é progresso também. E não significa que a gente vai colocar essas pessoas na rua. Muito pelo contrário, a gente vai trabalhar junto para recolocar eles em posições dignas e que a gente não tenha qualquer prejuízo no transporte coletivo da cidade. A ideia é fazer um planejamento para que isso aconteça. Perfeito. Se a gente tem um contrato que prevê décadas de serviço de transporte coletivo, a gente com certeza consegue fazer um processo gradativo de substituição desses profissionais tão importantes para a cidade. Vereador Diego Nazato, o senhor também tem trazido aqui para a tribuna assuntos de segurança pública. Tem tratado aí essa questão do aumento do tráfico de drogas aqui na cidade de Blumenau, no Brasil e aqui na cidade de Blumenau, e também o aumento do consumo das drogas. O senhor tem debatido bastante aqui na tribuna.
Pois é, Marcão, esse é um tema muito delicado. Eu acho que droga se tornou algo muito acessível, infelizmente. Não consigo entender pessoas que defendem o abandono, de certa forma, do poder público sobre essas questões, porque droga é um caminho sem volta. Eu sou um ferrenho defensor da sobriedade das pessoas. Muitas pessoas não sabem, mas eu também sou um abstêmio, viu, Marcão? Eu tenho mais de 3 anos que eu não consumo nenhuma gota de álcool, até porque álcool por si só traz muitos prejuízos à sociedade. A gente vive um mundo onde essa droga é legalizada, tudo bem, bacana, é algo que já está intrínseco da nossa sociedade, mas olha só quanto prejuízo que o álcool traz, desde políticas familiares, desde políticas de saúde. É difícil a gente encontrar um caso, vai lá para o litoral e vê alguém que atropela alguém na rua, vai todo mundo para o hospital, aí o motorista estava chapado e o cara que foi atropelado também atravessou fora de hora porque não estava atento, então o álcool também é um problemão. E muito mais do que só sair proibindo e batendo em todo mundo, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais campanhas de conscientização, porque as pessoas elas são movidas muito mais por ações do que por falas vazias, né? Então a gente tem que dar o exemplo, por isso que eu resolvi me tornar uma pessoa abstêmia, porque eu sei o tipo de prejuízo que o álcool traz a uma família. Vereador, o senhor também colocou, quando o senhor trouxe esse tema para a tribuna, a falta de legislação, né? Nós não temos uma legislação eficiente para coibir o tráfico de drogas e que a polícia enxuga gelo, porque prende o traficante logo já sai da cadeia, não tem uma legislação mais severa nesse sentido. A gente tem um judiciário ativista. Eu acho que a nossa legislação ela é bacana, mas o nosso judiciário ele tem deturpado tudo que a gente conhece da Constituição e de todo o regramento jurídico do Brasil. A gente não vive mais um Estado democrático de direito. O Supremo, ele usurpou competências do Congresso Nacional e está legislando sobre temas diversos, desde drogas, aborto. E falando especificamente da situação das drogas, eu acho que o grande problema é que a gente tem a polícia, como você mesmo disse, refém do judiciário, porque a gente pega o ladrão, pega o vagabundo, leva para a delegacia e, se bobear, o cara está solto antes mesmo do próprio policial fazer o seu depoimento. E a polícia, Marcão, os departamentos de inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, sabem onde está a boca de fumo. Mas eles não podem chegar lá e meter o pé na porta porque precisa de um mandado judicial para entrar na propriedade de qualquer pessoa. Então são tempos difíceis, viu, Marcão? O que é certo está se tornando errado, é uma inversão de valores e a gente não sabe por onde caminha. Deixa eu aproveitar, eu vi também um pronunciamento seu em que você tratou aí da descriminalização do aborto, né? É um assunto latente aqui no nosso país, o STF está aí debruçado neste tema também, e o senhor tem lamentado essa questão? Sim. Marcão, um feto com 12 semanas, ele tem mais ou menos esse tamanho e ele tem praticamente todos os órgãos formados. Por que a gente está deixando as pessoas livres para matarem outras pessoas? E por que o STF considera 12 semanas razoável para matar no entendimento de alguns, criatura intraútero, porque só é gente depois que nasce, e não 9 meses? Alega-se que com 12 semanas essa criatura ela é inviável, porque se ela nascer ela não vai sobreviver. E eu falei na tribuna e repito aqui para a comunidade, eu tenho uma filha que em breve vai completar 2 meses. Se eu não tomar os devidos cuidados, mesmo ela já tendo nascido, mesmo ela já sendo amparada pela Constituição brasileira, ela também é inviável, Marcão. Então a vida ela só é viável se a gente tem uma cooperação. E a lógica que eu assumo é a seguinte: se a gente está disposto a eliminar uma criança dentro do útero de sua mãe porque ela é inviável, por que a gente não observa que essa lógica também se aplicaria a uma pessoa que está em estado vegetativo ou que está acamada? Então, eu acho que é uma porta perigosa que a gente acaba abrindo. E se a gente observar de outro ponto de vista, eu sou um ferrenho defensor da liberdade, viu, Marcão? Liberdade com responsabilidade. A pessoa que comete um ato sexual, ela deliberadamente assumiu um risco. Mesmo utilizando todos os métodos contraceptivos, os quais eu defendo, ela sabia que existia um risco, uma probabilidade pequena de gerar uma vida. E eu acho que as pessoas têm que pararem
de se fazer de vítima. A gente tem que saber quem é adulto, quem tem responsabilidade, comete uma relação sexual, está sujeito a ter uma consequência. Assim como uma pessoa que enche o caneco, exagera um pouquinho, mata alguém no trânsito também, ela assumiu um risco. Então, se a pessoa não quer ter filho em nenhuma hipótese, ela tem que se preservar ao máximo do ponto de vista sexual. Agora, a vida daquela criança, aquele útero, tem que ser preservada. Vereador, o senhor também tem utilizado a tribuna para se manifestar com relação aí a essas questões envolvendo o SAMAI, né? Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Combinado. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Acompanhe todas as terças e quintas-feiras aqui no plenário da Câmara a sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. Ao vivo, todas as terças e quintas-feiras a partir das 15 horas. Antecedendo as sessões ordinárias, acontecem as reuniões das comissões legislativas permanentes. Todos os processos, todos os projetos, antes de virem para a sessão da Câmara de Vereadores, ela passa pelas comissões legislativas permanentes. Então, esse trabalho também é transmitido ao vivo para você no conforto da sua casa, através da TV Legislativa. Fique conosco, sempre acompanhe esse canal, que sempre tem assuntos importantes sendo tratados por aqui. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para este programa, o vereador do Partido Novo, o vereador Diego Nazato. Vereador, falamos no bloco passado sobre transporte coletivo, falamos aí sobre o consumo e tráfico de drogas que está aumentando bastante, falamos aí também sobre o seu posicionamento com relação ao aborto, o que o senhor defende também, essa questão aí de se eliminar o cobrador do transporte coletivo para aumentar a passagem, para diminuir a passagem de ônibus. E agora nós vamos falar de um outro assunto, que o senhor tem sido bastante, tem colocado bastante na tribuna da casa, que é o SAMAI. O senhor, quando se posiciona de uma forma bem séria, bem ampla, sobre todos os assuntos. Com relação ao SAMAI, o senhor também foi bem sério e quer uma investigação mais profunda naquela autarquia? Sim, se a gente puxar, viu, Marcão, o SAMAI não consegue passar alguns meses sem ter algum escândalo. São crises de falta de água, depois com a justificativa de que a maré interferiu, que a água do rio está meio turva. A gente tem escândalos envolvendo equipes do SAMAI que utilizaram veículos do SAMAI para ir participar de competições esportivas privadas em outras cidades. A gente teve a Operação Soldo Inflado, agora a gente teve mais escândalos de corrupção. Tanto é que, por decisão unânime, eu acho que isso é inclusive inédito, a Câmara de Vereadores optou por abrir uma CPI relacionada ao SAMAI. É claro que eu não vou querer me aprofundar agora sobre o tema CPI, eu acho que é um assunto muito delicado e ainda é preliminar, então a gente tem que aguardar essa comissão se desenrolar para poder falar com alguma propriedade, mas a verdade é que SAMAI em Blumenau significa ineficiência, preço alto e escândalos de corrupção. E o senhor foi o primeiro a se manifestar pedindo aí a abertura dessa CPI e pedindo também uma investigação mais clara, né, para que se deixe bem claro o que realmente está acontecendo, né? Exato, é claro que a gente teve já o afastamento de algumas pessoas que estão diretamente envolvidas na gestão do SAMAI, mas eu torço para que essa CPI ela consiga
pegar aquele fiozinho, viu, Marcão, e conseguir ir desenrolando. Porque a gente está cansado de ver. São escândalos envolvendo até aquisição de areia. Então, parece que tudo dentro do SAMAI não funciona direito. E em todas as regiões da cidade a gente vê relatos não só de falta de água, mas de rompimento de adutoras, falta de reservatórios. Inclusive, recentemente, junto do vereador Tuca, fiz uma visita ao reservatório 3, na região da Escola Agrícola, em que conseguimos observar de fora várias fissuras naquele reservatório. Aparentemente, a gente tinha água vertendo pelas paredes. Ou seja, mesmo tendo uma das tarifas mais altas de Santa Catarina, o SAMAI ele tem uma infraestrutura muito precária. A gente aprovou recentemente aqui na Câmara empréstimos de centenas de milhões de reais para investimentos nessa rede do SAMAI, inclusive com a construção de uma nova ETA 2, só que é tudo muito moroso, muito lento. Se a população soubesse a condição crítica que se encontra a ETA 2, que é responsável por cerca de 70% do abastecimento de água da cidade, eu acho que todo mundo ficaria de cabelo em pé. Vereador, o senhor também fez um repúdio aí com relação ao Dia da Independência aqui na cidade de Blumenau, com relação ao grito dos excluídos. O que aconteceu? Não acompanhei o desfile, mas o que aconteceu nesse dia? Bem, não poderia ser mais inconveniente, né, Marcão? A gente tem no dia 7 de setembro já a tradição de fazer um desfile cívico-militar, com muita ordem, representando a independência do Brasil. A gente vê os nossos alunos desfilando. E o meu repúdio é porque toda a programação do desfile ela tem um regramento. E dentre esse regramento estão algumas condições, como, por exemplo, proibido manifestações políticas. E eu acho legítimo, porque é um desfile cívico-militar do 7 de setembro e manifestação política não cabe ali. E daí esse grupo, que já tradicionalmente se expõe como os excluídos da cidade, usurpa desse regramento e se infiltra antes do desfile para impor a sua posição política ali dentro. A gente teve vários grupos sindicais, a gente teve grupos indígenas, LGBT, que se denominam excluídos, que usurparam do espaço da Rua 15 de Novembro para fazer uma manifestação política no momento mais inconveniente possível. E eu tive que me manifestar, porque também sou contrário a isso. Eu acho que toda manifestação de pensamento, ela é bem-vinda, mas com ordem, com civilidade no momento adequado. Ninguém é impedido de se manifestar na Rua 15, mas tem que avisar com antecedência, tem que ter uma autorização do poder público, porque a gente tem que ter ordem. A nossa bandeira defende ordem e progresso. Agora, atrapalhar a condução de um desfile e, pior, manchar a imagem da nossa cidade, porque isso foi visto pelo Brasil inteiro, teve uma repercussão muito negativa. Então, eu não poderia deixar de repudiar. Tá certo. Com relação às lombadas, com relação às fiscalizações eletrônicas que estão sendo colocadas à disposição aqui na cidade de Blumenau, o senhor trouxe esse tema também para a tribuna e falou que existem várias queixas nesse sentido. Tem. Marcão, é importante eu colocar para a população que um dos principais pedidos que chega aos gabinetes dos vereadores diz respeito ao controle de velocidade nas nossas vias. Ou seja, todo mundo quer controle de velocidade. O que a gente não quer é pegadinha e coisa mal feita. Então, eu fiquei muito espantado quando percebi que dentro de alguns espaços da cidade, nos semáforos, a gente tem fiscalização de velocidade, mas não de uma maneira totalmente transparente. Eu acho que o Blumenau está acostumado com a fiscalização eletrônica dos totens com displays de velocidade, luz alerta, bem sinalizados, e os nossos semáforos eles não contemplam esse tipo de sinalização. A Comissão de Transportes convocou o secretário para trazer esclarecimentos a respeito disso. Ele disse que o entendimento da secretaria é de que não foi colocado esse tipo de display junto ao semáforo porque iria tornar aquilo ali muito poluído, iria atrapalhar a segurança do trânsito. Então, acho que foi uma afirmação razoável, mas o próprio secretário reconheceu que a sinalização ela ainda é muito pequena. Ela atende às diretrizes do CONTRAN, mas ela precisa ser um pouco melhor disponibilizada para que as pessoas consigam visualizar de longe que estão sendo fiscalizadas no espaço dos semáforos. De igual forma, a gente tem em alguns pontos da cidade, em especial no Salto do Norte, na Rua Engenheiro do Deck, redutores de velocidade de 40 por hora e uma saída da BR-470 e uma reta. Então é uma pegadinha, porque aquela via ali, ela é de 50 por hora e aquele redutor está muito próximo da rodovia. Então, por mais que esteja de acordo com as regras do CONTRAN, a Secretaria de Blumenau de Trânsito e Transportes
reconhece que ali precisa passar por algum ajuste, em breve provavelmente aquilo ali vai ser alterado para 50 por hora. O senhor tem criticado bastante, mas também tem reconhecido aí obras do governo municipal, como é o caso da Prainha, que o senhor esteve lá, e também a questão da margem esquerda. Por mais que a gente tenha um mandato independente, a gente consiga subir a tribuna para fazer todos os apontamentos e críticas, a gente não pode só bater, a gente tem que dizer quando a coisa está indo bem. Eu acho que o prefeito Mário está de parabéns quando a gente fala de cuidado com as expectativas do turista e o centro histórico da cidade. Acho que ele teve muito êxito, foi muito feliz quando promoveu com sucesso a concessão dos espaços do entorno da prefeitura, que a gente tem aquela praça com cervejaria e outros dispositivos turísticos ali, a construção do coreto, bem como a concessão do espaço que atualmente é da cervejaria Patagônia. A gente tem os investimentos, como você citou, da nova prainha, margem esquerda, toda a recuperação do mobiliário de iluminação do centro histórico, ou seja, são pequenas intervenções que vão trazer uma outra cara, uma outra dinâmica para quem visita a cidade de Blumenau e os próprios moradores daqui que gostam de contemplar o centro da cidade. Então, do ponto de vista de zeladoria urbana, a cidade avançou bastante, a gente não pode só criticar. Infelizmente, nós não temos mais tempo, mas, vereador, gostaria que o senhor nos falasse sobre as concessões de espaços públicos. O senhor tem pedido que isso aconteça com mais frequência aqui na cidade de Blumenau. Sim, Marcão, o que acontece é que a gente tem um problema crônico de manutenção dos espaços da cidade e eles são passivos, né? A gente tem, por exemplo, o Parque Ramiro, muito frequentado da população, mas o Parque Ramiro tem uma equipe de manutenção, tem contas a pagar. É uma conta relativamente cara, no mínimo R$80 mil por mês. As pessoas não sabem que os espaços públicos custam. Então, por que a gente não pega esse limão e faz uma limonada? O meu entendimento é que a gente precisa aproveitar esses espaços, como a rodoviária, o Parque Ramiro, colocar atrativos ali para que as pessoas consigam, de certa forma, desempenhar alguma função com recursos e a gente tira a obrigatoriedade do município de manter esses espaços e passa isso para a atividade privada. Então é um ganha-ganha, todo mundo está ganhando, a gente já teve isso aqui no centro e dá para ampliar muito pela cidade. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Vereador. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Com certeza, conte comigo, para mim é um prazer estar aqui prestando contas do nosso trabalho. Sucesso na caminhada sempre. Obrigado. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.